Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guibeira aqui, e eu estou no segundo vídeo de hoje aqui para conversar com vocês a respeito de Los Angeles Lakers, porque uma notícia acabou aparecendo múltiplas vezes para mim na minha timeline. Eu acabei gravando sobre outros conteúdos que eu julguei mais atrasados e eu precisava conversar com vocês, e a novidade que foi a troca do Lonzo Ball hoje, mas não tem como eu ignorar o fato de o Austin Reaves ter recusado a grande extensão de 89 milhões de dólares que o Lakers colocou na mesa para ele. Isso pode ser visto como egoísmo, ganância, como... Tem várias vertentes na real, né, que você pode interpretar essa situação do Austin Reaves e como vai ser o futuro do Lakers daqui pra frente, porque ele é um dos 3 principais jogadores do Lakers e, inclusive, abertamente já foi falado pelo Rob Pelinka, pelo LeBron James, pela... como é que é o nome? A Jenny Buzz, né, que ele é uma peça importantíssima, de suma importância, assim dizendo, para o Lakers daqui pra frente. E realmente eu concordo com essa afirmação, porque ele foi um garoto não draftado que acabou emergindo para um dos principais jogadores do Lakers e atingiu feitos incríveis. E sobre tudo isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje, eu preciso que antes de você assistir esse vídeo, se você quiser entender completamente assim o meu posicionamento a respeito do Lakers e a off-season deles poder ser muito boa ou desastrosa, você vai ter que assistir o outro vídeo que eu fiz a respeito do nosso querido papai LeBron James, que eu postei já fazem 3 semanas, e o seguinte título: LeBron James pode comprometer o futuro do Lakers. Eu vou fazer uma breve citação disso porque o LeBron James pode ter nas mãos o que vai desencadear o futuro do Austin Reaves. Agora, antes da gente começar, se você está chegando por aqui agora, ou se você já me viu aqui outras vezes, se inscreve no canal, na moral. Ou se você for novo, realmente, nunca me viu por aqui, vê se você vai gostar do vídeo e aí no final você se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, vai estar me ajudando demais. Se você for um Trash Talker raiz, já vai deixar aquele likezão forte, porque já estará ajudando demais esse canal e esse vídeo foi feito especialmente para você. Agora, sem mais enrolação, bora começar o vídeo. E é o seguinte, o nosso mano Austin Reaves, ele surgiu no Los Angeles Lakers como um não draftado, assinou um contrato de two-way e em apenas uma temporada, pingando lá, pingando aqui, estando presente em 61 jogos da temporada 21-22, que foi aquela temporada pós-título da bolha, né? Eles ganharam 2019-2020, 2020-21 teve aquele período Russell Westbrook, 21-22 foi o período pós-Westbrook no Lakers. Esse menino veio na primeira temporada de 7 pontos para surgir na segunda temporada como um dos principais nomes para o prêmio de 6º homem do ano, chegando a 13 pontos, 3,4 assistências e 3 rebotes. Ali já falaram, opa, esse menino tem algo de diferente. E aí no terceiro ano dele, que seria o último ano de contrato de calouro, ele explodiu para 16 pontos, 5,5 assistências, 4,3 rebotes, assumindo 57 jogos como titular, jogando todas as 82 partidas de forma saudável. Coisa linda, coisa maravilhosa. E nessa temporada que ele explodiu para 16 pontos, foi a temporada que o Lakers também decidiu puxar o gatilho numa extensão de contrato até 2026-27 com ele. Teve a temporada retrasada, a temporada que acabou agora, a próxima e mais uma. 4 anos de contrato, 53,8 milhões de dólares. Qual que é o problema? O nosso mano Austin Reaves, nessa última temporada, ele simplesmente se tornou apenas um de 10 jogadores do Lakers que atingiu o feito de 20 pontos e 5 assistências numa mesma temporada. Um de 10 guards. E aí quando eu perguntei para o Google quem faz parte dessa lista, aí alguns nomes interessantes vieram aqui, como Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Jerry West, Kobe Bryant, James Worthy, LeBron James e Austin Reaves. Chega até a ser engraçado falando assim em voz alta. Mas esse moleque é muito bom mesmo. Ele é bom, legal. E essa última temporada ele foi tão bom assim, porque não tinha chego ainda o Luka Doncic. No período pós-Luka, ele acabou dando aquela caída um pouquinho nas médias, né? A bola agora ficava na mão de outro cara, ou de outro branquelo, primordialmente. E o nosso mano Austin Reaves ainda assim teve performances notáveis na temporada passada, que colocou ele assim num patamar de, tipo, o Lakers tem um Big Three, sabe? É um Big Three de guards, não tem nenhum pivô de elite, mas é um Big Three. O problema foi playoffs. Quando chegou nos playoffs, o Austin Reaves já não foi aquela bala toda, inclusive ele mesmo se cobrou falando que ele não liga se as pessoas culparem ele pela derrota do Lakers, já que ele realmente forçou algumas jogadas, ele não performou como ele achou que ele poderia performar, isso abertamente ele disse em entrevista. E ele não estava preocupado com isso agora, porque ele só vai focar em melhorar o jogo dele para vir melhor na próxima temporada. Então, uma coisa é inegável. 1, ele tem uma confiança absurda nele. 2, o agente dele tem uma influência muito grande nele. E 3, ele é um moleque que trabalha muito duro. Vamos voltar ao primeiro ponto. Por que ele tem uma confiança absurda nele? Porque ele, quando ele foi se tornar um não draftado, ele tinha um alvo em mente que era o Los Angeles Lakers. Ele queria jogar pelo Lakers. E o agente dele tem uma influência muito grande nele, porque o agente dele falou diretamente para
o Detroit Pistons não draftar o cara porque ele não gostaria de jogar pelo Pistons, que ele não jogaria bem pelo Pistons, e o Pistons não escolheu ele com uma escolha de número, sei lá, 45, digamos assim, eu não lembro qual que era a pique exata da segunda rodada. E aí ele se tornando um não draftado e fazendo o caminho dos sonhos para chegar até o Lakers, ele atingiu o objetivo dele. E depois quando ele reassinou, ele meio que reassinou por um contrato baixo porque tinha muita gente especulando, não sei se vocês lembram, há 2 temporadas atrás que ele poderia fazer uma extensão de 100 milhões de dólares. Tinha gente, inclusive acho que o Spurs, querendo ofertar pelo moleque 100 milhões de dólares por 5 anos dele. Ele, ao invés de ganhar o que ele ganha agora, que é exatamente 12, 13, quase 14 e quase 15 na próxima temporada de 26 e 27, ele ganharia logo de cara praticamente 20 milhões de dólares, mais do que ele vai ganhar no último ano de contrato dele com o Lakers. Então já estavam prevendo que o Austin Reeves tinha uma certa lealdade com o time do Lakers, né? O LeBron ainda tentou fazer ano passado, não sei se vocês lembram, aquele corte salarial para ver se reforçava com alguns nomes que ele queria, ninguém veio e tudo mais. E agora, todas as fontes estão indicando que o LeBron James também não vai aceitar corte salarial para poder renovar não, que ele vai querer o contrato que ele vale, senão ele vai acabar aceitando essa player option que ele tem, vai entrar de agência livre no ano que vem, agente livre restrito, né? Que o time pode igualar as ofertas para manter ele no elenco. O Lakers está prestes a pagar 54 milhões de dólares para um senhor LeBron James de 41 anos de idade. Beleza, vai vir aquela rapaziada que defende, mas o LeBron, cara, ele faz feitos inacreditáveis para um senhor de 41 anos. E eu concordo plenamente. Só que ao mesmo tempo que tem essa vertente, você tem que pensar que esse cara já fez mais de $500 milhão só com contratos da NBA. Se ele quer aumentar o tempo de legado dele, deixar a marca dele como o cara que chegou mais próximo do Jordan, pelo menos com mais um título, ele tem que aceitar um corte salarial, porque 54 milhões de dólares não faz o menor sentido, cara. Tu é bilionário, menor. Não estamos falando do Austin Reeves que começou a carreira agora e pode receber um dinheiro que vai aposentar toda a família dele. Estamos falando que você já fez isso e você pode aposentar até o tataraneto do Bryce James, entendeu? Então eu acho que, como o LeBron é um caso muito específico, ele deveria dar um passinho pra trás e aceitar um cortezinho salarial, mano. O Jalen Brunson aceitou um corte salarial de 100 milhões de dólares no Knicks. Um cara no auge, que não sabe se ele lesionar antes do próximo contrato, ele não vai ter um contrato novo tão grande quanto o que ele tá tendo agora. Ele aceitou um corte salarial e o LeBron não está disposto a aceitar com 41 anos. Isso pra mim é totalmente insanidade. Mas tá, vamos voltar ao Austin Reeves. Ele tem uma confiança nele e também aceita as dicas vindas do seu agente de tamanha forma que o Lakers ofereceu 89 milhões de dólares, que seria já uma extensão para mudar a vida dele, né? Pô, 89 milhões de dólares é 89 milhões de dólares. E 89 milhões de dólares por 4 anos de extensão salarial. Ele recusou isso, porque ele fez uma aposta nele mesmo, mais uma vez, nessa temporada. Porque se ele chegar no final dessa temporada, 26-27, performando ainda em alto nível, o valor dele de mercado sobe de 89 milhões de dólares para 157 milhões de dólares. E se ele não reassinar até o final da temporada de 2027, isso sobe para 247 milhões de dólares. Então é uma grana absurda, para uma grana muito absurda, para uma grana nível franchise player que ele pode receber. Só que o problema dele querer receber tudo isso é que agora o Lakers já não é mais só o Lakers do LeBron, é o Lakers do LeBron e do Luka. E o Lakers não vai ter isso no espaço salarial deles para as próximas temporadas, simplesmente não vai ter. Porque eu peguei aqui, ó, o payroll, a folha de pagamento do time do Lakers, e ela já está garantida para a próxima temporada, sem reassinar com o Jackson Hayes, sem reassinar com o Markieff Morris, que eu acho que talvez não vá assinar, ou vai ser um mid-level, ou vai ser um mínimo de veterano, sem renovar com o Alex Len, sem renovar com o Christian Coloco, nem com o Trey Jamison, já está projetado para 191 milhões de dólares. E 191 milhões de dólares, se a gente colocar só o time titular do Lakers, já dá acima do teto salarial, que é de 150 milhões de dólares. Então esse time, se quiser se reforçar, vai precisar fazer um trabalho muito bem pensado com questão contratual, porque senão vai se lascar. Detalhe, a maioria dos jogadores, como vocês podem ver também agora nesse painel um pouco mais expandido, não tem contrato garantido para a temporada 26-27. Só tem para a temporada 25-26. Só o Austin Reeves e o Luka Doncic que tem player options para a temporada 26-27. O restante dos jogadores, a maioria vai precisar reassinar e alguns deles ali estão em contrato de calouro, né? Como é o caso do Dalton Knecht, e outros recebem muito para não entregar tanta pontuação assim, né? Que é o que o Lakers precisa de uns caras também para ajudar na pontuação, não só para defender, que é o caso do Jarrett Vanderbilt. Então, mano, o Lakers tá numa berlinda gigantesca. E qual que é o futuro do Austin Reeves que eu projeto? Tem 2 destinos, né? Eu acho que eu vejo apenas, tipo aquele cara do Matrix que segura 2 pílulas assim, ele pode fazer como Fred VanVleet, que também negou extensões contratuais e acabou assinando por um contrato muito maior, porque ele fez valer aquele contrato. Só que no caminho, não é um caminho linear, né? É um caminho cheio de pedras. E você pode não seguir os passos de um mano como Fred VanVleet, ou então como o Paul George, que já era um cara consolidado na liga, já era um cara que tinha um calibre de um franchise player, né? Saindo do Clippers, assinou com o time do Philadelphia 76ers e caiu muito de produção. E aí quem se lascou foi o 76ers, não o Paul George. O podcast P tá livre disso. Então esses 2 são os casos mais recentes que eu me lembro assim, de jogadores que apostaram neles
mesmos e acabaram fazendo valer essa grana e conseguiram os seus grandes contratos Supermax. Já outro cara, que talvez seja o maior arrependimento da história da vida dele, foi não ter assinado justamente com o Lakers. E o nome dele é Dennis Schroeder. Quem se lembra do Schroeder? O cara que negou uma extensão contratual semelhante à do Austin Reeves, se eu não me engano, foi uns 90 milhões de dólares. Se não for 90 milhões de dólares, vou colocar corrigido aí pra vocês na tela. O último contrato dele foi muito bom, foi de 13 milhões de dólares com o time do Detroit Pistons. Então, é um valor excelente ainda na minha humilde concepção, mas ele deixou de ganhar 84 milhões de dólares com o Los Angeles Lakers. Acabei de achar. Inclusive o site colocou aqui que é a maior rejeição de lose-lose não assinar um contrato da história. Tipo assim, foi a maior burrada da história da NBA com questão contratual de um cara não assinar um contrato que ele deveria ter assinado, foi o Dennis Schroeder com o Lakers. Tanto pra ele que não vai conseguir, acho que nunca mais, um contrato de mais de 20 milha por ano como o Lakers tinha oferecido, quanto pro Lakers posteriormente que acabou perdendo o cara e agora ele tá jogando bem. A nível role player. Então, de qualquer forma, esse contrato ficou já irreal pro resto da carreira dele. Infelizmente, assim, eu, com a minha ótica, que eu não sou nenhum vidente nem nada, eu vejo que o Austin Reeves tá querendo seguir por um rastro de Dennis Schroeder. Existe uma grande chance disso acontecer na carreira dele. Porque justamente o ambiente do Lakers, os companheiros do Lakers, digamos assim, todo o alvará que o Lakers tinha pra poder entregar na mão dele pra jogar, tornaram ele esse jogador de 20 pontos mais 5 assistências mais por partida. Ele pode ir pra um time onde eleve esse nível dele? Sim, mas nesse próximo time que ele vai, provavelmente ele não vai estar disputando o título. Então agora, infelizmente, o nome dele vai ser, essa off-season inteira, citado como o mais valioso para poder colocar numa troca por um big man, por um center de elite para agora pro time do Lakers, e essa extensão contratual ia ajudar a facilitar as negociações. Agora vai dificultar pro Lakers conseguir um valor bom, um valor para equiparar os salários sem essa extensão dele. Vai ter que colocar mais nomes na jogada, talvez umas escolhinhas de draft a mais, por conta que o Austin Reeves não estendeu. E só para terminar, o agente do Austin Reeves saiu farpando muita gente na mídia, falando que vocês estão prestes a ver do que o cliente dele é capaz. Continuem debochando, continuem colocando ele em rumores de troca, porque o Austin Reeves vai calar a boca de todo mundo. Espero que sim, mas se ele continuar com essa mentalidade de tipo assim, o meu cliente está acima de aceitar um corte salarial para jogar no Lakers ainda, o Austin Reeves vai continuar a carreira dele em outra franquia. Antes do que até a gente imagina. E talvez não ganhando a mesma coisa que ele ganharia com o Lakers. Existe esse mundo. Aqui eu só tô para esclarecer os fatos. Mas eu quero saber agora a sua opinião, porque eu te apresentei as duas vertentes. Eu acho que o Austin Reeves tá sendo um pouquinho ganancioso, mas eu entendo o lado dele, que ele tá vendo o LeBron não querendo aceitar um corte salarial para aceitar player option, e ele vai falar, ué, mas eu faço 20 pontos, 5 assistências por partida, eu também quero ser pago. E eu acho que ele tendo ainda 2 anos de contrato, é válido ele ficar esse 1 ano jogando ainda para tentar um contrato de 140 milhões de dólares. Mas que se ele deixar para mais do que o ano que vem, e tipo, apostar tudo no seu último ano de carreira, visualizando esses 240 milhões de dólares, ele vai seguir por um caminho Dennis Schroeder. E ainda assim, eu ainda acho que também ele vai ser o cara como peça principal, assim, a peça mais cara, como o maior valor de troca na hora de o Lakers trazer um center. Então eu quero saber o que você acha do Austin Reeves e dessa negada que ele deu no Lakers de 89,2 milhões de dólares por 4 anos. Você acha que ele deveria ter aceitado? Você acha que ele vai ainda reassinar com o Lakers por um valor maior? Ou você vê que ele não vai continuar nessa equipe? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião, que é muito importante para esse canal. Se você ficou até aqui e gostou do vídeo, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, que vai ser muito importante para esse canal continuar de pé. Ajuda a gente a chegar a 70 mil inscritos. Se quiser ajudar mais diretamente, você pode mandar um valeu demais aqui embaixo, ou então se tornar um membro, um fiel escudeiro dos All-Stars do Guibeira. Fechou? Agora sim, eu vou ficando por aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um forte abraço. Até a próxima e falou!